Olá, turma, tudo bem? Nesse nosso quarto encontro será abordado a unidade 3 da nossa apostila, a Sociologia Clássica. E nesse encontro eu vou estar explicando o pensamento sociológico de Durkheim, Marx e Weber. Bom, vamos iniciar pelo pensamento de Durkheim. Durkheim, no livro As Regras do Método Sociológico, ele vai apresentar como objeto de pesquisa da sociologia o fato social. Então, o objeto de investigação da sociologia, segundo Durkheim, é o fato social. Segundo ele, o fato social apresenta três características. A primeira característica é que o fato social provoca uma coerção do sujeito. A segunda característica é externa a ele. E a terceira característica, ele é geral, comum a todos. Nas minhas aulas, eu sempre dou como exemplo a ideia de lei. Primeiro que a lei, ela provoca uma coerção social, ou seja, o sujeito precisa se adaptar à lei. No caso, ele vai ser preso. Segundo, é externo ao sujeito. Então, não depende da minha vontade a existência da lei, até mesmo porque existe a lei antes do meu nascimento. E a lei, ela é geral, ou seja, ela é comum a todos nós. Então, um bom exemplo de fato social para a gente entender esse objeto de investigação da sociologia, para Durkheim, é o exemplo da lei. Tá? Bom, uma outra questão do Durkheim que você está chamando a atenção, e é um problema muito interessante que ele vai pensar, que é o seguinte: por que os seres humanos não conseguem, ou mais do que isso, por que o ser humano se mantém em sociedade? Ou dito com outras palavras, por que as organizações sociais elas não se desfazem facilmente, mas pelo contrário, se fortalecem? Então, para tentar responder por que os seres humanos se mantêm em sociedade, ele vai criar o conceito de solidariedade social. E o conceito de solidariedade social ele vai se dividir em Durkheim entre solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Uma sociedade menos complexa, ou pré-capitalista, o que unia os seres humanos era compartilhar crenças, valores, costumes. Porque você, numa sociedade menos complexa, segundo Durkheim, consegue cuidar da sua sobrevivência. Então, se você tem uma fazenda, você tem tudo que você precisa para viver. Então, você não precisa do trabalho do outro. Então, o que vai unir você aos outros membros da sua comunidade é você compartilhar com eles valores, normas, regras, crenças, tradições. Isso, segundo Durkheim, chama solidariedade mecânica. Ela é comum às sociedades pré-capitalistas ou sociedades mais simples, menos complexas. Agora, por outro lado, em sociedades complexas, capitalistas, o que vai prevalecer, segundo Durkheim, é a divisão social do trabalho. Ou seja, eu necessito do trabalho do outro. Então, se eu vou tomar um café, eu necessito do trabalho do padeiro para ter o pão para eu poder tomar meu café. Se eu tenho uma dor de dente, eu preciso do trabalho do dentista. Ou seja, o que vai unir cada ser humano dentro da sociedade é a necessidade que ele tem do trabalho do outro. Então, a divisão social do trabalho, de certa forma, vai criar essa outra solidariedade, que é orgânica. Tá? Muito comum em sociedades complexas ou capitalistas. Tá? Então, ele responde essa questão: como os seres humanos se mantêm em sociedade a partir dessa ideia de solidariedade social. E ele vai fazer essa divisão entre solidariedade mecânica e orgânica. Tá? Um outro conceito interessante em Durkheim, que você está chamando a atenção nessa unidade 3, é o conceito de anomia. Ou seja, o que é uma anomia? É quando uma organização social ela entra em risco de desfazer, desintegrar. Ou seja, as instituições sociais responsáveis pela manutenção da ordem social já não funcionam de modo eficaz. Então, isso é um estado de anomia. Então, quando as instituições entram em crise, gera esse estado de caos social,
baderna social, se caracteriza em Durkheim no estado de harmonia. Tá? Uma outra ideia interessante de Durkheim que você está chamando a atenção é a ideia de suicídio. Ele escreveu um livro que chamou O Suicídio, e pela primeira vez na história ele vai apontar para esse fenômeno causas sociais. Até então, o suicídio era tratado apenas pelos aspectos psicológicos. E ele apresenta pela primeira vez causas sociais do suicídio. E tem as três divisões, né, as três formas de suicídio: o egoísta, o altruísta e o anônimo. Tá? Então você está chamando em Durkheim a atenção para esses três pontos. Então, daqui a pouco, um outro vídeo, ainda da unidade 3 da Sociologia Clássica, explicando o pensamento sociológico de Karl Marx.